Esse é o canal Planeta Exato. Eu sou o professor Danilo Machado e eu tô aqui para dar algumas dicas de matemática para vocês. Então, falando de fatoração canônica, vamos fatorar inicialmente o número 1008. Mas afinal, o que é essa tal de fatoração canônica? Gente, a fatoração canônica, ou simplesmente decomposição canônica, é o ato de você pegar um número e decompor em um produto de fatores primos. Que? É isso mesmo. Você vai pegar esse número e você vai escrevê-lo de uma nova forma. Você simplesmente vai escrevê-lo com um produto. O que é um produto? Uma multiplicação de vários e diversos números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Professor, mas de forma aleatória? Não. Nós precisamos encontrar quais são os valores primos que multiplicados dão 1008. Beleza? Para isso a gente usa o dispositivo de fatoração canônica. Ele nada mais nada menos é do que você colocar um número que você quer decompor e um traço. A partir desse traço aqui, nós colocaremos os números primos. E estes números primos serão escolhidos de tal forma que eles irão dividir esse valor, todos os valores que vão aparecendo aqui, de forma a não ter resto. Ou seja, de forma a não serem quocientes decimais. Ou seja, não posso ter resultado com vírgula. Ponto. Então, aqui 1008. Por qual número primo eu posso começar dividindo? Eu vou começar dividindo pelo 2, porque o 8, o 1008, ele é um número par. A unidade sendo par, então o número todo é par. E aí eu divido por 2, dando 504. Novamente eu percebo que ele é par, posso dividir por 2. 252. Por 2 novamente, 126. Por 2, 63. Veja que agora ele não é mais par, ele é ímpar. Agora eu tenho que analisar com relação a qual número primo eu posso dividi-lo. Veja bem, gente. Quando você está em sala de aula, seu professor vira para você e fala: precisamos ir do menor para o maior. Isso é mentira. Isso é um mito. Não precisamos. Você pode ir na ordem que você quiser. Porém, ele fala isso, ele mente para você, porque é muito mais fácil você ir do menor para o maior. Então, de novo, é mentira. Você não precisa ir do menor para o maior. Porém, você faz isso porque se torna mais fácil. Você ir do menor para o maior. É mais fácil você perceber que ele é par e dá para dividir por 2 do que você perceber, por exemplo, que ele é um número divisível por 3. Ou pior, que é um número divisível por 7. Certo? Agora, quando a gente chega nesse caso, teoricamente, se você está indo do menor para o maior, você vai testar o 3, que é o próximo. Existem várias maneiras para você testar o 3. A primeira delas, você pode realmente dividir 63 por 3. Ou simplesmente perceber o seguinte: 6 mais 3 dá 9. E se a soma dos algarismos é um múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Lembrando que essa regra só serve para divisibilidade por 3. Então ele é por 3, e ao dividir 63 por 3 eu tenho 21. 21, 2 mais 1 é 3, é um múltiplo de 3 também, então vou dividir por 3. Então, por fim, dando 7, que é um número primo, só posso dividir por 7. Agora, quem é a decomposição canônica desse número? Qual é a fatoração canônica? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, como eu bem pus aqui, 2 à quarta. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. E o 7, 7 elevado a 1, que é o próprio 7. Porém, eu vou fazer isso aqui em outra ordem. Eu vou mostrar para vocês que não preciso seguir a ordem do menor para o maior. Se eu perceber que 1 mais 0 mais 0 mais 8 dá 9, e isso aqui é um múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. E dividindo isso por 3 dá 336. Se eu perceber que esse número, por exemplo, é divisível por 7, eu posso dividi-lo por 7, dando aqui 48. Agora sim, ele é par, posso dividir por 2. Do maior vim para o menor. Isso não pode? Pode sim, gente. Claro que se você segue essa lógica, se você segue essa ordem do menor para o maior e jamais voltando no menor, você tem maior chance de não errar. Agora, 48 por 2, 24 por 2, dá 12.
por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Se eu perceber, 2, 2, 2, 2, 2 à quarta. 3 com 3, 3 ao quadrado. E o 7 aqui. Eu tenho a mesma fatoração canônica. Eu escrevo o número 1008 da mesma forma decomposta. 2 elevado à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 7. Isso não muda se eu fizer assim e nem assim, porque o número é o mesmo. Vamos fazer um outro aqui. 2.376. Então a gente percebe que ele é par, vou por 2, fica 1.188, por 2 novamente, 594, que é par, então por 2 novamente, ficando 297, que não dá por 2. Agora, 2 mais 9 mais 7 dá 18, que é um múltiplo de 3, então dá por 3. Fica 99, que dá 18 também, 9 mais 9, por 3 novamente, que fica 33, que 3 mais 3 dá justamente 6, que é um múltiplo de 3, por 3 novamente, e 11, que é um número primo, então por 11, ficando 1. Esta decomposição é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 11. Interessante que se você for do menor para o maior, também existe a facilidade de você ter todos os valores próximos, né? Aqui eu tenho 3 aqui, o outro 3 lá embaixo, isso poderia atrapalhar no momento da escrita de 2 ao cubo, 3 ao cubo vezes 11. Tranquilo? Vamos para o último, que é 144.375. 144.375, ao fatorá-lo, você pode começar aí testando o 2. Obviamente ele não é par, não dá por 2. Você poderia testar o 3. 1 mais 4 dá 5, com mais 4 dá 9, 9 com 3 vai dar 12, 12 com 7 dá 19, com 5 dá 24. 24 é um múltiplo de 3, dá para dividir por 3. Porém, gente, novamente, como eu não preciso seguir uma ordem, o tempo que você gasta para descobrir que ele é múltiplo de 3 aqui, talvez você já pudesse ter feito a divisão por 5. Visto que todo número divisível por 5 tem final 0 ou 5. Se esse é final 5, ele é divisível por 5. Divida por 5 logo. Não perca seu tempo. Ao dividir por 5, você vai achar 28.875, que novamente dá por 5. 5.775, novamente por 5. 1.155, novamente por 5. E aqui 231. Aqui não dá por 5 mais. Não tem final par, não dá por 2. Antes de você testar o 7, 2 mais 3 mais 1 dá 6. Então dá por 3. Que agora dá 77. Por 7 vai ficar 11. Por 11 vai ficar 1. Então perceba aqui que ao invés de testar o 3 aqui logo de cara, porque era bem grande e demoraria um certo tempo, eu poderia já ter dividido por 5, facilitando o processo, visto que por 5 eu percebi instantaneamente. Beleza? Jovens, aqui eu vou ter 3 vezes 5, 5, 5, 5, 7, 11. Então 5 à quarta, 7, 11. 3, 5 à quarta, 7, 11. Beleza? O dispositivo de fatoração canônica também existe para que a gente possa descobrir a quantidade de divisores de um número. Como que eu vou descobrir a quantidade de divisores de um número? Através dessa decomposição canônica, eu tenho que o expoente aqui do 2 é 4, do 3 é 2 e do 7 é 1. Se eu pegar estes expoentes, somente os expoentes, somar uma unidade em cada um deles. Aqui que é 4, mais 1 fica 5. Aqui que é 2, mais 1 fica 3. Aqui que é 1, mais 1 vai ficar 2. 5 vezes 3 vai dar 15. 15 vezes 2, eu vou ter aqui um total de 30 divisores. Então a fatoração canônica te ajuda a descobrir a quantidade de divisores e te ajuda, além de tudo, descobrir quais são os divisores. O primeiro divisor de 1008 é 1. O segundo é o próprio 2 aqui. O próximo é o 3. O próximo não é o 7, é o 2 vezes 2, isso aqui, ó. Vai ficar 4. O 2 vezes 3 também é um divisor, que é o 6. O 7, depois o 2 vezes 2 vezes 2, o 8. E a partir das combinações possíveis entre esses valores, você vai achar todos os divisores de 1008. Inclusive o próprio 1008, que é o produto de tudo. Se eu fizer 2 vezes 7, o 14, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o 16, 3 vezes 3, que é o próximo aqui, que dá 9, e assim por diante.
Nesse momento aqui, o interessante é a gente saber a quantidade. Então, qual é a quantidade de divisores de 2.376? Basta eu pegar o 3, o outro 3 e o 1, que é o expoente aqui do 11. 3 mais 1, 4. 4 vezes 4 vezes 2. 4 vezes 4, 16 vezes 2. Eu tenho um total de 32 divisores. Aqui é a mesma coisa. 1 fica 2, porque vai somar 1. O 4 fica 5. O 1 aqui, que é o expoente, fica 2. E o outro 1 também fica 2. 2 vezes 5, 10. Vezes 2 dá 20. Vezes 2 fica 40. Então eu tenho aqui uma quantidade de divisores para 144.375 que são de 40 divisores. Quais são? 1, o 3, o 5, o 7, o 11, o 3 vezes 5, que é 15, o 3 vezes 7, que é 21, o 5 vezes 5, que é 25, o 3 vezes 11, que é 33, e assim por diante. Beleza? Senhores, falaremos sobre múltiplos e divisores. O que são os múltiplos de 12? Os múltiplos de 12 são 0, 12, 24, 36, 48 e assim por diante. Perceba que é justamente o resultado da multiplicação pelos números naturais. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1 dá 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. E assim por diante. Entenda que a quantidade de múltiplos ela é infinita. Nós temos aí uma infinidade de múltiplos de qualquer valor. O primeiro é sempre 0 e aqui cresce infinitamente. Então você não sabe aí quem é o último número, né, o último múltiplo desse valor. Porém, os divisores é uma quantidade finita. Com quantidade finita, a gente consegue descobrir aqui a quantidade, que é simplesmente decompondo o 12. Gente, a decomposição do 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Se você não sabe isso de cabeça, faz no cantinho. Pega aqui, ó, 12, dá por 2, que fica 6, por 2 de novo fica 3, e por 3 que fica 1. Isso é 2 ao quadrado vezes 3. E aí, de novo, o expoente aqui é 2, o expoente aqui é 1. Então, o expoente desse vai ficar 3, aqui vai pegar 2. Eu somo um valor, uma unidade em cada expoente. 3 vezes 2, eu vou ter um total de 6 divisores. Qual o primeiro? É 1, o próprio 2, o próprio 3, o produto de 2 com 2, o produto de 2 com 3 e todos os produtos. 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. Uma outra forma de você perceber, se você descobrir somente alguns, basta você pegar 12 dividido por 1 dá 12. 12 dividido por 2, que você já encontrou, vai dar 6. 12 por 3 vai dar 4. Ou, se você quiser conferir se está faltando algum, 1 vezes 12, 12, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 4, 12, e entre 3 e 4 eu não tenho nenhum valor inteiro. Então, acabou aí, beleza? O 144, a mesma ideia, é uma infinidade de valores, os múltiplos, né? Começa do 0, depois o próprio 144, 288, são justamente o resultado da tabuada de multiplicação. Os divisores. É 2 à quarta, 3 ao quadrado, o 144. Dá para saber justamente por causa desse, visto que 144 é 12 ao quadrado, então seria isso tudo ao quadrado. Dá para fazer isso aqui através de propriedades de potenciação. Gente, 4 mais 1, 5, 2 mais 1, 3. Eu vou ter 15. 15 divisores. Primeiro deles, 1, o 2, depois o 3, o 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2 vezes 2, 8, 3 vezes 3, 9, e assim por diante. Até o próprio 144. Uma forma de você ter certeza que você colocou os divisores corretos, 1 vezes 144 dá 144, 2 vezes 72 dá 144, 3 vezes 48, 144, 4, 36, 144, 6 vezes 24, 144, 8 vezes 18, 144, 9 vezes 16, 144 e 12 vezes o próprio 12, 144. Entenda que quando um número for um quadrado perfeito, a sua raiz é justamente, a sua raiz quadrada é justamente o termo central. Agora, sabendo que são 15, nós temos certeza que estão os 15 aqui. Mas se você não soubesse que seriam os 15,
você teria que testar os números entre 9 e 16 antes de chegar no 12. Tá? Seria interessante você testar aqui o 10, obviamente não é múltiplo de 10, o 11, né, aí até chegar no 12, cheguei no 12. O 13 seria bom testar, o 14 e o 15 também. Porém, entenda o seguinte, se eu conheço a quantidade, isso fica muito mais fácil. Depois que eu acho 14 termos desta forma, achei o primeiro que é 1, o que eu vou achar em seguida é o 144, que é o próprio valor. Se eu achar o 2, 144 por 2, 72. Se eu achar o 3, 144 por 3, 48. E eu vou fazendo até que eu acho 14 valores. Se ele for um quadrado perfeito, o termo central, o próximo valor, é justamente a raiz quadrada desse número. É justamente o 12. Uma coisa interessante é que se for um quadrado perfeito, eu tenho 15, no caso aqui 15, aqui eu tinha 6. Então entenda, quando for um quadrado perfeito, eu tenho exatamente uma quantidade ímpar de divisores. Justamente porque eu tenho o termo central, que é o próprio valor ao quadrado. Tranquilo? Galera, essa foi a primeira parte da nossa aula aí de múltiplos divisores, de fatoração canônica. Próxima aula a gente já vai começar a falar aí sobre mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. No entanto, vamos falar primeiro do que são os múltiplos comuns e que são os divisores comuns. Beleza? Então até a próxima aula, até a próxima parte dessa aula.